No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Vocês que creem, obviamente, sejam abençoados. Os que não creem vão ficar chupando o dedo, mas os que creem, esses são abençoados. Olha só, eu queria que você assistisse essas cenas da novela de Jesus e depois nós vamos conversar melhor sobre o que isso significa na vida, na prática da vida de cada um. Vamos assistir. Eu sigo, muito bem. Vamos lá. Essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. A lei de Deus, escrita por Moisés, ordena que seja apedrejada até a morte. Você, o que diz? Vai responder o que devemos fazer com a adúltera? Aquele entre vocês que nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra.
Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu tampouco te condeno. Vá. E não peque mais. Obrigada, Senhor. Pois é, minha amiga, meu amigo, essa novela, ou melhor, essa cena especial é para abrir os seus olhos, meu caro amigo. Abrir os olhos de todos nós, porque as pedras que estavam para ser lançadas nessa mulher, às vezes, estão dentro da sua própria cabeça, dentro da própria cabeça da pessoa, aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de dúvida, aquele sentimento que diz para você não tem mais jeito, você é um caso perdido. Essas pedras vindas do inferno são para que as pessoas desistam, desanimem. Desanimem do quê? O que Jesus fez? O que mais chama a atenção é que ele usou uma palavra para destruir as acusações, para destruir aquilo que faz a gente tomar atitudes erradas. Mas também ficou claro quando ele disse, ninguém te condenou. Ela disse, não, Senhor. Então ele acrescenta, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Então essa é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é perdoar todo mundo, todas as pessoas. A vontade de Deus é que a palavra dele venha cancelar, neutralizar todas as pedras, sejam dos homens, seja dos pensamentos, seja do inferno, para que a pessoa, então, tenha paz consigo. A palavra do Senhor Jesus é para aliviar, para libertar as pessoas dos seus pecados, porque o pecado é a raiz de todos os males. O pecado é a raiz de todo e qualquer mal que o ser humano sofre. Então, quando a pessoa é livre do pecado, quando a pessoa está com a sua consciência limpa, tranquila, então ela pode erguer a cabeça e andar pisando firme, porque Deus é com ela. Mas o pecado não deixa a pessoa ficar livre. Enquanto esse pecado não for confessado, ali toda a multidão confessou, toda a multidão se confessou pecaminosa. Mas a palavra de Jesus cancelou as pedradas, cancelou as acusações. E é isso que ele faz com você agora, que está me ouvindo, assistindo, desesperada, desesperado, talvez com um problema grave de depressão, aquele sentimento de culpa, aquela acusação, aquela dúvida do inferno. Jesus disse, vai e não peques mais. Agora, eu queria que você
prestasse atenção nesse texto, no texto de Jeremias, capítulo 48 e versículo 6. Quando Deus fala fugir, ali está dizendo fugir do pecado. Fugir do pecado. Salvai a vossa vida. Então, às vezes, a pessoa tenta fugir do pecado, mas ela faz se alinhar ou se comunicar ou vivenciar com pessoas que gostam do pecado. Então, essas pessoas acabam influenciando-na para também pecar. Então, Deus quer que a gente fuja do pecado, fuja da aparência do mal. A gente fuja da aparência do mal, para que a gente venha salvar a nossa própria vida. Deus nos tem dado a solução dos nossos problemas, mas nós temos que deixar os nossos pecados. Você vai reparar que nos testemunhos, ou melhor, você deve ter reparado que nos testemunhos das pessoas que um dia tiveram uma experiência com o Espírito Santo, elas primeiro abandonaram o pecado. Primeiro elas deixaram o pecado. Primeiro elas determinaram, não, eu não vou fazer mais isso. E a partir daquele momento em que elas abandonaram, fugiram do pecado, então elas sentiram paz, receberam força e começaram a reconstruir suas vidas. E é isso que Deus fala, que nós devemos ser como a tamargueira no deserto. Tamargueira é uma árvore que tem até 80 metros de profundidade nas suas raízes. Mas mesmo no deserto, causticante ou gelado à noite, a tamargueira se mantém firme. Ela não se curva, ela não se entrega às circunstâncias do frio nem do calor causticante. Assim também é a pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo. Ela é firme, ela é sólida na sua fé, ela tem uma determinação, ela é definida, ela sabe o que quer, e onde vai chegar, e ela se mantém assim. Então, os problemas, as dificuldades, o calor do deserto, o frio causticante do deserto que queima, não vão de forma nenhuma fazê-la desistir. E é isso que Deus quer. Ele permite que os problemas venham para nós, mas também permite que nós venhamos resisti-los e vencê-los, porque a vida que nós queremos conquistar depende da nossa vitória, depende da nossa perseverança, depende da nossa determinação. E isso você tem aí. Qualquer pessoa tem determinação, é só colocá-la em prática. Nós vamos assistir agora o testemunho de uma criatura que é profissional da área médica, mas se viu empolvorosa, se viu perdida, mesmo tendo a capacidade de ajudar os outros. Ela não podia ajudar a si mesma. Por quê, hein? Vamos ver a história dessa mulher. Meu nome é Karina, eu tenho 40 anos de idade, eu nasci em Itápolis, minha família ela veio depois de um certo tempo para São Paulo. Meu pai ele conseguiu alguns bens aqui, mas ele teve uma falência no supermercado que ele tinha adquirido. Então ele retornou para o interior de São Paulo, para Borborema, e no nosso retorno nós moramos no nosso retorno num centro espírita. E meu pai sempre foi espírita, a família dele, a geração dele, toda espírita, os irmãos.
E desde muito nova, eu sempre convivi no centro espírita, tinha contato com os guias, com os Exus, conversava com espíritos, tinha a visão nítida de espíritos, pessoas da família que morriam, tinha muitos pesadelos. Assim, para mim dormir era difícil, porque eu tinha pesadelos constantes. Quando criança, quando eu dormia, eu me sentia assim, sendo tocada mesmo por espíritos. E quando meu pai fazia sessões de espiritismo, que depois que ele saiu do centro espírita, mesmo depois ele tendo o local dele para morar, ele fazia da parte da casa da frente como se fosse um centro espírita. Ele recebia pessoas lá, fazia operações espirituais lá, desmanchava trabalhos, né? Porque meu pai acredita que ele é da linha branca e a linha branca é do bem e faz operações espirituais e desmancha trabalhos, né? Tinham, assim, muitos conflitos em casa, meu pai batia muito na minha mãe. A minha mãe, diversas vezes eu presenciei a minha mãe apanhando. Meu pai traía a minha mãe, né? A minha mãe, sempre foi uma mãe muito boa, depois ela começou a desenvolver depressão. Então, minha mãe, por diversas vezes, né, eu via minha mãe falando assim, eu vou me matar. Então, chegando em São Paulo, eu já tinha 18 anos, né? E os mesmos sintomas que eu tinha quando criança, eles continuaram. Então, era vultos, vozes, as pessoas tinham feitiços, eu via, as pessoas estavam doentes, eu absorvia. Na ansiedade de resolver a questão espiritual, eu fui parar na Federação Espírita, me instruíram a ir lá. Então, eu comecei a ser desenvolvida lá, porque aí lá eles entenderam que eu tinha mediunidade, olhavam para mim e falavam, você faz operação espiritual, por isso que você absorve o que é do outro, que você faz curas, né? Só que tudo aquilo ficava comigo e eu era uma pessoa muito doente, eu não saía do hospital. Assim, era de tudo, assim. Então, princípio de úlcera, infecção nos rins, com sinusite, dificuldade respiratória. Então, assim, eu sempre estava muito mal. Eu ganhava bem, mas, assim, o meu gasto foi muito com o remédio. A dificuldade, assim, que eu tinha, a maior mesmo, assim, era o fato, assim, que eu não queria aquilo comigo. Assim, eu não queria ter contato com o mundo espiritual. Depois que eu me formei, tenho diversos cursos, né? Eu até tentava, assim, caminhar, né? Eu me afundava nos estudos, né? A minha válvula de escape eram os estudos. Então, pós-graduação e outros cursos que eu fui fazendo. E não foi uma pós, não, 2 pós e cursos, né? Investia todo o meu investimento, assim, em pós, para tentar, assim, fugir. Porque o estudo era, assim, onde dava um alívio, mas não via, não, perspectiva nenhuma, assim. Depressão, então eu não tinha, assim, esse desejo de morrer. Mas aí eu passei a ter um desejo de morrer muito grande, um desejo de acabar com a minha vida. Quando eu me formei, eu já estava levando já o meu namorado, que hoje é meu marido, para a Federação Espírita. E ele sofreu um acidente de carro, perda total. A mãe dele já era da igreja há 16 anos. E aí ela sempre deu um bom testemunho para ele, né? Então, ele era até roqueiro, anticristo. E aí ele pediu para a mãe, ele falou, mãe, me leva lá para sua igreja que eu quero agradecer a Deus por eu não ter morrido, porque eu sei que se eu não morri foi Deus que me livrou, porque tinha dado perda total no carro. E ele, no primeiro dia que ele foi, ele já se batizou, já definiu a fé dele, e aí ele me convidou para ir e eu fui. Só que eu fiquei durante 2 anos entre a Igreja Universal e a Federação Espírita. Quando eu ia na Universal, o que acontecia comigo? O pastor ficava pregando e eu ficava debatendo com ele. Dentro de mim, eu não recebia a pregação sinceramente. Tanto é que muitas vezes eu pegava a Bíblia, eu ia lá, folheava, esperava o final da reunião e pedia um atendimento com ele para questionar a Bíblia. E assim, eu sempre me senti muito amada, e muito querida e muito acolhida por todos os obreiros, pelos pastores, né? Acho que o que mais me atrapalhava eram todos os livros que eu já tinha lido, tanto da parte da ciência, da psicologia, quanto também da parte da federação. Assim, aquilo não deixava a palavra de Deus entrar. Assim, tanto é que na igreja a minha maior dificuldade era conseguir ouvir a hora da palavra. Eu ficava em estado longe. Eu fazia um esforço, mas eu não conseguia. E quando eu conseguia, eu criticava. A dúvida era a minha maior inimiga. Eu duvidava muito. Aí eu lembro que o Bispo Clodomiro ia começar uma corrente aqui à meia-noite, de libertação, no Templo de Salomão.
E eu tinha meu filho pequeno até na época, eu sei que eu ia ter que largar tudo, né? Largar o meu filho com a minha sogra, falar meu marido se vira com a casa, porque eu vou largar tudo na sexta-feira e em jejum eu vou começar essa corrente. Aí eu lembro que eu fiquei das 6 horas da tarde até terminar a corrente da meia-noite em jejum, porque até era com o bispo Macedo, a primeira reunião, e a segunda era com o bispo Clodomiro. Até meu marido, como eu vou te buscar? Eu falei, esquece, porque para voltar eu me viro, não se preocupa comigo. E aí eu lembro que essa foi a primeira reunião que eu assisti assim, de libertação com o bispo Macedo, eu não consegui chegar perto do altar, porque parecia assim que eu ia ter um infarto. Eu manifestei com uma palavra que ele trouxe que foi assim, não existe processo, existe decisão, né? Então, assim, se você decidir que é hoje sua libertação é hoje. Ali eu decidi, e eu decidi que assim, daqui eu não saio com nenhum no meu corpo, né? E dali eu sei que desse primeiro dia da corrente eu saí liberta. Eu terminei a corrente até o 7º dia, que era a corrente da meia-noite, e eu fui liberta por total e completa, assim, coisa assim que eu saí dando ordem. Falei, eu não tô te vendo e nem quero te ver, mas fica de joelho aí e vai pro inferno, porque eu não quero mais você na minha vida. E aí eu me lembro que entrou o jejum de Daniel e aquela sede de ter o Espírito Santo. Aí eu fui convidada para participar da reunião do Bispo Sérgio, né? E dali eu vi o fogo descer, né? E Deus, assim, é tão maravilhoso que quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele provê tudo, né? E nesse dia eu fui envolvida por um amor muito grande, né? E eu sei que esse amor muito grande não era meu, né? Era de Deus por mim. Era como se fosse assim, eu sou seu pai, você é minha filha. E Ele, assim, entrou, me envolveu, me abraçou. Não dá, assim, para descrever, mas mas, assim, acima de tudo é a certeza. Porque eu tinha um desejo muito grande de entrar na evangelização, mas por conta do estado espiritual que eu tinha, que era muito complicado, se eu me aproximasse do grupo ou se eu vestisse a camiseta, eu já manifestava. E eu manifestava, assim, muito feio, assim, em casa. Então, eu não conseguia vestir a camiseta para ir evangelizar. E eu tinha uma revolta muito grande, porque eu falei, nossa, eu levei tanta gente para a Federação Espírita, né? E hoje eu não consigo vestir a camiseta para evangelizar, eu tinha uma revolta, né? E aí quando eu recebi no domingo, que a obreira falou, vem domingo às 15 horas evangelizar, eu fui, eu vesti. Esse dia eu lembro que ela pegou assim um carrinho enorme, cheio de jornal, e eram poucos evangelistas, ela falou, a gente vai andar da Vila Mariana até a Praça da Árvore, e a gente não vai sair enquanto não terminar de distribuir todos os jornais. E aí eu falei assim, que bom, vamos, né? E aí eu lembro que eu falei até para o meu esposo, eu falei, nossa, graças a Deus, né, para alguém que não conseguia nem vestir a camiseta, né? Hoje eu vesti, hoje eu andei, hoje eu falei de Jesus para muitas pessoas sofridas que no caminhar estavam ali na rua, né? O Espírito Santo, ele me trouxe paz. O Espírito Santo, ele me trouxe alegria de viver. O Espírito Santo, ele trouxe amor por mim e amor pelo próximo. Espírito Santo, ele é tudo na minha vida. Antes, eu me lembro que na época da minha revolta, muitas vezes eu falava assim, eu vou largar tudo, eu vou sair da igreja. Hoje a minha oração é o contrário, né? Eu falo assim, Senhor, não me deixa sair do teu altar, não me deixa sair da tua igreja. Eu sempre faço essa oração para Deus me permanecer ali firme com Ele até o último dia da minha vida. Assim, ele é o meu tudo, né? E hoje Ele é tudo para mim, né? Ele é meu guia, Ele é meu mentor, Ele é meu mestre, Ele é Jesus, né?
O mundo que vivemos e convivemos está repleto de falsas promessas. O seu brilho atrai, engana e arranca da sua vida algo que tanto você procura: a sua paz de espírito. Essa é a situação de muitas pessoas que resolveram se afastar dos caminhos da fé. Deixaram de orar, de jejuar, de ir à igreja. Devagarinho abandonaram a Deus. Talvez você esteja assim ou conhece alguém nessa situação, perdida e sem rumo, mas lá no fundo, com saudades e querendo experimentar novamente a paz de espírito que o mundo não pode dar. Pensando em você, que está longe de Deus, a Universal irá promover um grande reencontro para todos que se encontram afastados. Não importa a sua denominação, se você reconhece que precisa voltar, ou está na igreja, mas está perdido, o dia 27 de janeiro ficará marcado para sempre na sua vida. Dia 27 de janeiro, o grande domingo do reencontro. Às 6, às 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, ou na Universal mais perto da sua casa. Pois é, nós estaremos neste domingo focados nas pessoas que um dia tiveram a alegria, o gozo da presença de Deus, mas por conta dos desertos, por conta das dificuldades, por conta das provações, tribulações, foram abandonando a fé, foram diminuindo o ritmo da sua comunhão com Deus e cuidando e tentando cuidar, resolver os seus próprios problemas. Só que quando uma pessoa, preste atenção, você que está me ouvindo, quando uma pessoa pensa que se afastando da fé, se afastando daquele exercício da fé e tomando conta dos seus problemas ou tentando administrar os seus problemas, quanto mais ela se afasta da fé, mais fraca, mais debilitada ela fica para enfrentar os seus problemas, para vencer as suas necessidades. Isso é um fato, minha amiga, meu amigo. Se você está bem por dentro, você estará bem por fora. Se você estiver mal por dentro, você estará mal por fora. Não tenha dúvida disso. Isso é o normal. Uma pessoa, por exemplo, depressiva, uma pessoa que tem uma depressão, ela tem um mal por dentro. Por fora, então, como é que ela se sente? Ela se sente perdida, desorientada, e muitos se matam por causa disso. E é por isso, inclusive, nós não estamos nos esquecendo das pessoas depressivas, não. A doutora Eunice, também o pastor Guilherme, estão aqui nos estúdios, ao vivo, para falar sobre isso, da reunião que nós teremos nessa sexta-feira, ao meio-dia, só para pessoas depressivas. É uma reunião especial só para pessoas depressivas. Mas aquelas que estão desanimadas da fé, que tiveram um dia um encontro com Deus, enfim, aquelas pessoas que querem fugir do mal, fugir do pecado e se reencontrar com Deus, domingo agora, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Doutor Eunice, a senhora falou que mais homens cometem suicídio por causa da depressão do que mulheres. Por quê, doutora? Então, porque a mulher, ela tenta mais vezes, mas assim, efetivamente, de cada 100 suicidas, 70 são homens. Não que as mulheres também não tenham tentado, mas é que ele se isola, né? Não conversa, não busca apoio
E também, quando ele resolve, eu estou falando do ponto de vista médico, assim, técnico, não do espiritual, né? Ele escolhe um método, assim, eficaz, assim, dá um tiro, toma um veneno ou se enforca. Então, são procedimentos, assim, que acabam realmente levando ao fim, conseguindo o que o diabo colocou na cabeça, né? Não serve para nada, não tem mais jeito, não vê esperança nenhuma. A tristeza, a angústia e a desesperança é tamanha que a pessoa acha que vai colocar um fim no sofrimento. Então, não suportando esse sofrimento, resolve, de uma maneira decidida, a dar um fim na própria vida. Na verdade, ela dá um fim no seu corpo, né? Mas não dá um fim ao sofrimento, porque o sofrimento vai continuar para onde a alma dela for. Porque a alma não morre. As pessoas depressivas precisam saber que a alma não morre. Elas só têm, por toda a eternidade, a vida ou a morte, mas não morte de ficar dormindo, não é essa morte que a gente vê por aí, não. É uma morte de sofrimento, é uma morte de agonia, é uma morte de dor, de profundas dores. A Bíblia fala sobre isso, hein, Guilherme? Sim, senhor, bispo, porque a pessoa ela tem que entender que esse sofrimento é da alma, né? E tanto a opressão que ela sente, a angústia que ela sente, é da alma, né? É o espírito que está ali agoniando ela, que está ali oprimindo ela. Essas dúvidas que vêm, até a psicóloga estava falando que ela tinha várias dúvidas ao tempo todo, leu vários livros espíritas, e isso não resolve. E não tem como achar que vai chegar para nós e a gente vai ter a resposta para cada dúvida. A gente tem a solução para acabar com essa dor da alma dela, que ela acha que vai terminar no momento que ela matar o corpo, a carne, se cortar. E ela sente aquela dor no corpo. Mas a dor da alma só sai quando esse espírito de angústia, esse espírito de tristeza, esse espírito está atormentando ela, sair. Porque senão, é como na Bíblia diz, aí ela vai para um lugar ainda pior, onde há ranger de dentes, onde ela vai sentir dor o tempo todo na alma e não vai ter como ela se matar. Porque aí o ser dela, o espiritual, não vai acabar. Pois é, e lá no inferno não existe, assim, noite de sono, né? Sim, senhor. Não tem prédio para pular e morrer, não tem noite de sono, não tem remédio para tomar, e aí é a dor, é a agonia. Aí a agonia, se aqui é um pedacinho do inferno, imagine lá dentro do inferno. Sim, senhor. Então, é importante que você falou aí, que as pessoas que têm essas dúvidas, a gente não vai responder essas dúvidas, não vai tirar essas dúvidas, mas a gente vai tirar o sofrimento, o espírito que causa essas dúvidas. É isso que aconteceu com a sua mãe. Sua mãe é médica e sofria com essas dúvidas, que lia livro de fulano, beltrano e cicrano e não resolvia o problema, porque o problema não está no conhecimento dos livros técnicos, não é, doutora? Então, o mais impressionante é que eu não tinha ideia que poderia ser um problema espiritual. E quando essa cena que Jesus fala com a mulher adúltera, né, me lembrou muito a minha chegada à igreja, porque eu não conseguia nem exprimir a minha dor da alma, né? E o pastor, ele teve, assim, o mesmo espírito de Jesus, assim, me olhar com compreensão, né? Apesar de eu não conseguir nem falar direito, mas esse acolhimento, esse amor, essa compreensão, e assim, aquela fé. Olha, vai acabar isso. Isso aí que a senhora vem sofrendo há tantos anos, isso aí parecia assim, uma coisa simples. E para mim, que eu
eu imaginava um problema sem solução, né? Aquela angústia, depressão, vontade de morrer. Para o pastor, não. Uma oração, pá, isso aí vai sair, porque isso aí é o diabo e acabou. E para mim, eu duvidava, né? Doutora, uma perguntinha. Quais os livros que a senhora se aprofundava em ler para conhecer, para resolver esse problema? Quais autores? Os psiquiatras? Eu lia muito, vários livros, né? De psiquiatria, da linha rogeriana, que é uma linha muito boa e tudo mais. Li vários livros para ver da psicanálise freudiana. Eu lia muito Freud, eu fazia sessão de psicanálise e, por fim, também, como essa depressão era muito grande, eu tinha um parente que frequentava uma associação que só tinha médicos espíritas. Aí ele falou, olha, o seu problema vai ser resolvido lá. E eu comecei a frequentar essa associação médica espírita. E aí, lá falaram a mesma coisa que essa psicóloga acabou de falar. O seu problema é que você tem que desenvolver a mediunidade, e me deu um montão de livros. De cara, a médica que dirigia os trabalhos lá me deu uma relação de livros, e que eram 9 livros, todos falando do espiritismo. Segundo Allan Kardec, livros assim, do Chico Xavier, eu li todos. Os 9 livros eu li assim, porque eu queria resolver o meu problema. Eu fui lendo e frequentava. Bom, se é o problema de desenvolver a mediunidade. E no fim, eu fui só piorando, tendo pesadelos, muita angústia. Começou a somatizar todo o problema que eu tinha de tristeza, angústia, começou a me dar dor no corpo, dor no peito. Até abrir um parênteses, bispo, assim, quando ela foi lá, hoje a gente vê tão claramente que era um demônio, porque quando ela foi lá no centro espírita, lá na associação espírita dos médicos, um demônio manifestou numa pessoa, gritando contra ela, xingando, falando que tinha raiva, que odiava ela. E quando ela chegou em casa, claro, nessa época a gente não conhecia a Bíblia nem nada, ela chegou e contou, falou, olha, manifestou lá um espírito e falou que me odiava, que tinha raiva, mas tinha que ficar conversando para acalmar o espírito. Você lembra disso? Que era problema de vidas passadas. Em vez de mandar o demônio embora, depois que mandou o demônio embora na Igreja Universal, aí resolveu. Lá ficou aquela coisa, não, conversa com, a gente sabe, conversa com o demônio ali, vamos tentar acalmar ele. Agora, eu fico pensando, esses livros freudianos, esses livros da psicanálise, psiquiatria, esses livros de autores renomados, eu imagino esses livros sendo como a Bíblia do inferno. Exatamente a Bíblia do inferno, porque esses livros não trazem respostas nenhuma, trazem mais problemas, porque quando a pessoa bebe dessa literatura espírita, ela bebe da dúvida, ela bebe do fel do inferno. Essa é a realidade. Assim como também as pessoas que bebem da palavra de Deus, bebem da fé, do Espírito Santo. Então, é aquele negócio. Ou você é da fé, ou você é da dúvida. A dúvida que faz a pessoa ter vontade de se matar, a dúvida que provoca ansiedade, insônia, a dúvida que leva as pessoas à preocupação, a dúvida que faz a pessoa ficar nervosa, ansiosa, a dúvida é que traz o medo. Então, a dúvida é a mãe do inferno, é a mãe de Satanás, para levar as pessoas até o suicídio. Porque elas são levadas ao suicídio porque elas decidem se matar. Os espíritos não podem empurrá-la.
fisicamente, mas eles podem ficar falando, até a pessoa resolver acatar a sua ideia e dar cabo da sua vida. Assim como também a palavra de Deus é o Espírito Santo que fala. E ele fala e ele traz vida, ele traz força, ele traz fé, ele traz coragem. Quando a fé vem do Espírito Santo, a gente olha para frente, a gente não olha para os lados, a gente não olha para trás, a gente vai em frente. E esse é o segredo da fé. A fé faz a gente rejuvenescer, a fé faz a gente ressuscitar das cinzas. Mas a fé que vem de Deus, da palavra de Deus. Você verifica que nesse episódio de Jesus, quando as pessoas queriam apedrejar aquela mulher, então todo mundo contra ela estava sozinha ali, tinha ninguém por ela. E Jesus, com uma palavra, a palavra de vida, a palavra de sabedoria, que vem do alto, não é a palavra de sabedoria. A palavra da sabedoria não vem do homem, a palavra da sabedoria não vem da terra, não vem de baixo. A palavra da sabedoria vem do alto. O saber é de Deus, ele dá o saber para aqueles que creem na sua palavra. Então, quando a pessoa usa essa palavra de saber, de poder, então cancela, neutraliza as pedras desse mundo, neutraliza os medos, as ansiedades. Por quê? Porque neutraliza as dúvidas. E neutralizando as dúvidas, prevalece a fé que vem do alto. Então, doutora, a senhora leu muitos livros, a senhora se informou de muitos conhecimentos, mas não sabia que os espíritos que guiaram esses autores, esses doutores, também estavam atuando dentro da senhora, com toda a força, com todo o vigor. Até que a senhora foi na Igreja Universal e o pastor falou, isso é um demônio. E falar demônio para um médico, uma pessoa que passou por uma universidade, isso é um absurdo. Isso, demônio. Nós não estamos mais vivendo nos séculos passados. Demônio não existe. Tá bom, não existe, mas as pessoas estão se matando. As pessoas estão, mesmo as pessoas cientes, as pessoas sábias, as pessoas que têm uma formação acadêmica, as pessoas que são cientistas estão se matando, estão se desgraçando e não têm a resposta para os seus problemas. Por quê? Porque não se submetem à palavra simples, mas poderosa do Deus Altíssimo, doutora. É verdade, bispo. E assim, o que mais dificulta é sair, né, do pedestal, sair do salto e ter a humildade para ouvir a verdade. E assim, foi muito bom, assim, eu agradeço até hoje, assim, o atendimento que eu tive, porque, assim, além de ter passado a palavra de fé e falado que era um problema espiritual e feito a oração, me libertado na hora, ele ainda me orientou, assim, para partir para cima. Olha, então, assim, para agir contra o mal. Então, assim, olha, a hora que começar a vir pensamentos de dúvida, de angústia, de baixa autoestima, de acusação, isso aí tudo é do diabo. Então, a senhora parte para cima mandando embora. Quer dizer, me deu instrumentos para que eu pudesse guerrear. Porque aí eu tive esse entendimento, assim, olha, é uma guerra espiritual. Então, a senhora parte para cima com tudo. Parte para cima de quem? Das dúvidas. Desse diabo que fica acusando, colocando a senhora para baixo, se sentindo um lixo, se sentindo fraca, chorando, tristeza, isso, aquilo e tal. Então, assim, é uma coisa assim muito prática, muito simples e que funcionou. Pois é, e tem mais, doutora, às vezes as pessoas, elas ficam tão neutralizadas pelos seus problemas, que elas não veem o que está à frente, não enxergam nem um palmo à sua frente. É o caso que ficou muito forte quando a senhora falou para o Guilherme, seu filho,
eu não vou voltar mais nessa igreja, não, porque não está resolvendo, só fala em demônio, eu não vou mais voltar lá, não, porque esse pessoal não sabe como resolver o meu problema. Aí você, na sua simplicidade, como criança, você tinha quantos anos? 9 ou 10 anos? Quando a gente chegou, não, eu tinha 13 anos, bispo, quando eu falei. 13 anos. Quando a gente chegou na igreja, 13 anos. E você disse, o que você falou para ela? Minha mãe ficava, ainda assim ela tinha aquelas dúvidas, né? E ela falava assim, não, mas eu não estou entendendo, ela queria explicações, né? Eu só virei para ela assim, mas mãe, você... Falei, mamãe, você não viu que você parou de chorar? E naquilo assim foi uma coisa bem simples que eu falei, mas ela parou assim, falou, tá bom, então vamos. Quer dizer que ela vivia chorando, deixou de chorar, porque jogou luz nas trevas, elas se dissipam, jogou luz na ignorância, então veio surgir a luz divina, aquele fio de esperança que fez estimular a libertação da senhora, né, doutora? Eu lembro assim de uma imagem que eu fiz assim da época, é como se eu tivesse me afogando, né? Me afogando mesmo, num abismo, num mar escuro, e que aquela oração tirou assim, para dar uma respirada, para ver que o mundo tem cor, porque quando a gente está deprimida, a gente não vê cor, não vê graça, não tem motivo para viver, quer morrer. E quando essa oração é como se tivesse pego a pessoa que está se afogando, está lá no fundo, tirou, a pessoa dá uma respirada e olha e vê a vida, que tem cor. Pois é, mas esse bem-estar na primeira oração não resolveu o problema. Com certeza não resolveu o problema. Deu uma melhorada. Mas a coisa só ficou resolvida quando a senhora recebeu o Espírito Santo. Que é isso que as pessoas precisam saber. Enquanto a senhora não recebeu o Espírito Santo, a senhora era insegura, a senhora vivia ainda ansiosa, a senhora, embora tivesse melhorado muito, mesmo assim, a senhora continuava com sintomas da depressão. Concorda comigo? Eu concordo, porque assim, eu melhorei bastante, né? Comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, comecei a me movimentar. Antes eu só ficava dentro de um quarto escuro e não queria ver ninguém. Mas aí, toda hora eu tinha várias dúvidas, tanto é que eu perturbei muito o pastor com as minhas dúvidas. E quando ele falou do Espírito Santo, olha, a senhora tem que buscar o Espírito Santo. E para mim era novidade. E ele falou assim, não, quando a senhora tiver o Espírito Santo, em primeiro lugar, e eu perguntei, o que vai fazer o Espírito Santo? Ele falou, em primeiro lugar, vai deixar de ter tantas dúvidas. Para mim, aquilo foi uma revelação tão grande, porque eu nunca me imaginei uma pessoa sem dúvidas, porque eu achava bonito ficar questionando. Olha só, achava bonito assim, não entendi isso, então vou questionar, eu vou criticar, isso, aquilo, o que é isso, o que é aquilo. Eu achava que o cientista é assim, né? Fica pesquisando. Então, sem dúvidas, uma pessoa tranquila, sem dúvida, alegre, em paz, para mim seria assim o ideal. E aí eu fiquei buscando, assim. Eu acordava pedindo, oh meu Deus, eu quero ser batizada pelo Teu Espírito, eu quero o Teu Espírito dentro de mim, eu não quero mais ter dúvida, eu não quero mais ter olhar crítico. Eu ficava buscando. E quando eu fui batizada pelo Espírito Santo, fui envolvida com um amor, senti uma alegria, uma paz, que a minha vontade era que todo mundo conhecesse. Porque da mesma forma como eu estava sofrendo e eu me vi assim uma outra pessoa, eu queria que as outras pessoas também conhecessem. Não é possível tanta gente sofrendo na ignorância e eu queria assim que começasse a ter a mesma experiência, que fosse batizada com o Espírito Santo, que tivesse assim
um mundo assim cheio de amor. Comecei a sentir um amor pelas pessoas da igreja, as mais humildes, as sofridas. Eu queria abraçar todo mundo. Então, assim, é uma pena assim que são poucas as pessoas que chegam que veem tem essa oportunidade. A gente quer que todo mundo seja recebido, porque na Igreja Universal ninguém fica acusando, ninguém fica colocando dúvidas. É uma verdade assim tão clara, né? Tão simples, tão cheio de amor, e coloca assim, a pessoa para praticar a palavra. Essa prática da fé é importante a pessoa aprender. Aí vai se ver livre de tudo. Doutora, nós estamos chegando ao ponto final, ao ponto da oração, só apenas acrescentando para as pessoas que a vida só é possível através da fé, quer dizer, através da certeza. A vida só é possível através da certeza. Deus é a certeza absoluta. O Espírito Santo é o Espírito da fé. Então, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe o Espírito da fé, ela recebe o Espírito de Jesus, ela recebe o Espírito de Deus. E, consequentemente, ela vai vivenciar essa fé dia após dia após dia. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas aquela fé, aquela convicção pessoal está ali para rebater, para enfrentar o inferno e vencer, porque o inferno é a dúvida e Deus é a fé. Você escolhe o que você quer. Na Igreja Universal, nós ensinamos a fé nua e crua, para você colocá-la em prática, para você exercitá-la, para você tomar posse daquilo que você quer. Mas, para você ter essa fé, você tem que ter o Espírito dela, que é o Espírito Santo. E é por isso que nós temos convidado não só as pessoas para a libertação nesta sexta-feira, ao meio-dia, para libertação da depressão, mas domingo. A pessoa que vier domingo agora vai receber o Espírito da fé. Se ela quiser, se ela estiver determinada, se ela estiver definida. Não, é isso que eu quero. O meu problema vai resolver quando eu tiver o Espírito da fé, que é o Espírito de Deus. Domingo agora, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E agora mesmo, nesse momento, nós vamos falar com Deus usando essa fé. A fé no Deus vivo, a fé na palavra de Deus, a palavra que cancelou, neutralizou as pedras que matariam aquela mulher adúltera. Vamos falar com Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu Pai querido e amado, quando o salmista disse, elevo os meus olhos para os montes, e fazia aquela pergunta, e fez a pergunta, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O Espírito da fé o envolveu para confessar que o Senhor está presente onde há fé inteligente, onde há fé racional, a fé que pensa, que pesa, que avalia. Então, neste momento, meu Pai, nesta fé, nós excomungamos, nós amaldiçoamos toda a depressão, todo espírito de suicídio, todo espírito de doença, de enfermidade, de desgraça, de dúvida, desgraçados.
todo o espírito da dúvida, o espírito da sorte. As pessoas confiam muito na sorte, que a minha sorte vai para os quintos do inferno, porque eu não acredito em sorte, eu acredito na tua palavra, meu Pai. E na tua palavra nós determinamos que essa criatura que está assistindo, participando desta oração, seja livre agora, seja liberta agora dessa maldição, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo. Você vê que a fé é tão poderosa, que a gente não precisa falar muito, não. Ela não precisa de grandes orações, enormes orações. Não, a fé de Deus é como um raio. Passou no céu, iluminou, quem foi, quem não foi, fica. Vai ficar para trás. É assim o poder da fé. E esse é o poder que você tem que ter permanentemente consigo para você rebater, para você resistir o diabo, resistir às dúvidas, resistir o medo, resistir o inferno e vencer a cada dia. Por isso, vivendo nós de fé em fé, nós vamos alcançando o trono da graça. Vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. E não se esqueça, nesta sexta-feira, a doutora Eunice, como também o pastor Guilherme, estarão aqui ao meio-dia no Templo de Salomão. E você é o nosso convidado. Deus abençoe e até lá em nome de Jesus.